Capítulo 7. Como em todos os anos, o dia de Pentecostes marcava o grande festejo de Arthur. Guinevere estava acordada desde os primeiros raios de sol. Naquele dia, todos os companheiros que lutaram ao lado de Arthur estariam na corte, e nesse ano Lancelot também estaria ali. No ano anterior ele não viera. Enviou um aviso de que estava na Bretanha Menor, atendendo a um pedido do pai, o rei Ban, que buscava acabar com problemas em seu reino. Mas Guinevere sabia em seu coração o motivo de Lancelot não ter aparecido, pois ele havia escolhido ficar longe dela e de seu rei. Não se tratava de não conseguir perdoar o casamento dele com Elaine. Morgana e seu despeito é que haviam causado aquilo. Morgana, que não podia ter Lancelot para si mesma e não deixaria que nada impedisse de separá-lo de quem ele realmente amava. Em vez de vê-lo em seus braços, supunha, Morgana preferiria vê-lo no inferno ou no túmulo. Guinevere havia percebido que Arthur também sentia muito a falta de Lancelot. Embora ele se sentasse no trono em Camelot e distribuísse justiça para todos os tipos de homem, era amado. Bem mais amado que qualquer rei antes dele sobre quem Guinevere tivesse ouvido falar. Ela percebia que ele sempre se lembrava dos dias de batalha e conquista. Imaginava que todos os homens fossem daquele jeito. Arthur levaria para o túmulo as cicatrizes que recebera em suas grandes batalhas. Quando lutavam ano após ano para trazer paz à terra, ele falava como se desejasse apenas tempo para sentar-se em Camelot e desfrutar de seu castelo. Agora, nunca ficava tão feliz quanto nas ocasiões em que podia reunir alguns de seus velhos companheiros em torno dele e falar sobre aqueles dias malignos nos quais havia saxões, jutos e nortistas selvagens por todos os lugares. Ela olhou para Arthur dormindo. Sim, e ele ainda era o mais belo e o melhor de todos os seus velhos companheiros. Às vezes pensava que ele tinha o rosto mais belo mesmo que o de Lancelot. Embora fosse injusto compará-los, um tão moreno e o outro tão louro. E afinal de contas eram primos, tinham o mesmo sangue. Como? Ela se perguntava. Morgana fazia parte daquele parentesco. Talvez ela, de fato, fosse uma criança trocada pelas fadas, não uma humana, mas uma mulher deixada pelo maligno povo das fadas para fazer maldade entre os humanos. Uma sacerdotisa educada em modos não cristãos. Arthur também fora manchado por aquela origem, embora Guinevere tivesse conseguido que ele fosse com frequência à missa e se considerasse cristão. Morgana tampouco gostava daquilo. Bem, lutaria até o fim para salvar a alma de Arthur. Ela o amava muito, era o melhor marido que uma mulher poderia ter tido, mesmo se não fosse um grande rei, mas apenas um simples cavaleiro.
Com certeza, a loucura que a atingira acabara havia muito tempo. Era certo e apropriado que pensasse com bondade no primo de seu marido. Ora, fora pela própria vontade de Arthur que acabara nos braços de Lancelot pela primeira vez. E agora tudo tinha acabado e era passado, e havia se confessado e fora absolvida. O padre lhe dissera que era como se o pecado jamais tivesse existido e agora precisava se esforçar para esquecer. Ainda assim, não consegui evitar se lembrar um pouco daquilo, naquela manhã em que Lancelot viria para a corte com a mulher e o filho. Ele era um homem casado e com a prima dela. Agora não era apenas parente de seu marido, mas seu também. Poderia cumprimentá-lo com um beijo e isso não seria pecado. Arthur se virou, como se os pensamentos dela pudessem perturbá-lo, e sorriu para Guinevere. É dia de Pentecostes, querida, e todos os nossos parentes e amigos estarão aqui. Quero vê-la sorrir. Ela sorriu para ele, que a puxou para perto, beijando-a e circulando seus seios com os dedos. Tem certeza de que o que faremos hoje não vai ofendê-la? Não quero que ninguém pense que tenha menos importância para mim, ele afirmou ansiosamente. Você não é velha, Deus ainda pode nos abençoar com filhos se for a vontade dele, mas os reis vassalos exigiriam isso de mim. A vida nunca é certa, então preciso nomear um herdeiro. Quando nosso primeiro filho nascer, meu amor, então será como se este dia jamais tivesse existido. E tenho certeza de que o jovem Galahad não sentirá rancor por passar o trono para o primo, mas o servirá da mesma maneira que Gawaine fez comigo. Isso talvez seja verdade, pensou Guinevere, rendendo-se aos carinhos gentis do marido. Havia coisas assim na Bíblia, como o caso da mãe de João Batista, que era prima da Virgem. Deus abrira o útero dela muito depois que tinha passado da idade de ter filhos, e ela, Guinevere, ainda não tinha sequer 30 anos. Ora, Lancelot uma vez dissera que sua mãe era mais velha que isso quando ele nasceu. Talvez dessa vez, após todos esses anos, saísse da cama do marido levando de novo a semente do filho dele no corpo. E agora que aprendera não apenas a submeter-se a ele como uma boa esposa, mas a sentir prazer com o toque dele, com a virilidade dentro dela, com certeza estava mais receptiva e pronta para conceber e dar à luz. Sem dúvida, fora tudo para o bem quando, 3 anos antes, pensara estar grávida de Lancelot, mas algo havia dado errado. Ficou por 3 meses sem as regras
e disse a uma ou duas de suas damas que estava grávida. Então, depois de mais de 3 meses, quando já deveria sentir os primeiros movimentos, mais uma vez tudo dera em nada. Mas agora, com esse novo afeto que sentia desde que despertara, dessa vez tudo sairia como desejava. E Elaine não se vangloriaria e triunfaria sobre ela novamente. Agora ela poderia fazer isso, sendo a mãe do herdeiro do rei, mas seria apenas por pouco tempo, porque Guinevere seria a mãe do filho do rei. Ela disse algo parecido mais tarde, quando se vestiam, e Arthur a olhou perturbado. A mulher de Lancelot é cruel ou desdenhosa com você, Gwen? Pensei que você e sua prima fossem boas amigas. Ah, somos, disse Guinevere piscando para conter as lágrimas. Mas é sempre assim com as mulheres. As que têm filhos pensam que são melhores que as estéreis. A mulher do guardador de porcos no leito do parto, sem dúvida, pensa com desdém e pena na rainha que não pode dar ao seu senhor nem mesmo um simples filho. Arthur se aproximou e beijou a parte de trás do pescoço dela. Não, querida, não chore. Prefiro você a qualquer mulher que já pudesse me ter dado uma dúzia de filhos. Fala a verdade, disse Guinevere com um tom de desdém na voz. Mas eu era só algo que meu pai lhe deu, junto com 100 cavaleiros, só parte de uma barganha. E você me aceitou obedientemente para ficar com os cavalos. Mas, no fim das contas, foi um mau negócio. Ele levantou os olhos azuis e a encarou incrédulo. Veio acreditando nisso e guardando o rancor de mim por todos esses anos, minha Gwen. Mas de certo sabe que desde o primeiro momento em que vi seu rosto, tornou-se a pessoa que mais amo. Respondeu, passando o braço em torno da mulher. Ela estava rígida, lutando contra as lágrimas, e ele a beijou no canto do olho. Guinevere, 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 como pode pensar? Você é minha mulher, minha amada, minha esposa querida, e nada neste mundo poderia nos separar. Se quisesse apenas uma égua reprodutora para me dar filhos, Deus sabe que poderia ter tido muitos. Mas não tem. Ela retrucou, ainda dura e fria nos braços dele. Por minha própria vontade, criaria seu filho como seu herdeiro, mas achou que eu não era digna de gerar seu filho, e foi você quem me empurrou para os braços de Lancelot. Ah, minha Gwen, disse Arthur com o rosto pesaroso de uma criança castigada.
ainda guarda ressentimento de mim por isso, por aquela velha loucura. Eu estava bêbado e me pareceu que gostava de Lancelot. Pensei em lhe dar prazer e, se realmente não tivesse filhos por minha culpa, então poderia ter um de alguém tão próximo de mim que chamaria, em sã consciência, de minha herdeira a criança que resultasse daquela noite. Mas, principalmente, fiz aquilo porque estava bêbado. Algumas vezes tive a impressão de que você amava mais Lancelot que a mim. Pode dizer sinceramente que foi para me dar prazer? Ou para o prazer dele, a quem amava mais que todos? Ele deixou cair o braço do pescoço dela como se tivesse sido picado. É pecado, então, amar meu parente e pensar no prazer dele também? É verdade. Amo vocês dois. Nas escrituras sagradas falam daquela cidade que foi destruída por pecados como esse. Arthur ficou branco como a camisa. Amo meu parente Lancelot com toda a honra, Gwen. O próprio rei Davi escreveu sobre seu primo Jonatas. A tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. E Deus não o castigou. É assim com camaradas de batalha. Ousa dizer que um amor assim é pecado, Guinevere? Eu o confesso diante do trono de Deus. Ele parou, sem conseguir forçar mais palavras pela garganta seca. Guinevere ouviu a própria voz falhar com histeria. Pode jurar que, quando o trouxe para nossa cama, naquela noite eu vi. Você o tocou com mais amor do que jamais dera à mulher que meu pai lhe impôs. Quando me levou a esse pecado, pode jurar que não era seu próprio pecado? E toda a sua conversa não era mais que um disfarce para esse mesmo pecado que trouxe o fogo do céu sobre a cidade de Sodoma? Ele a encarou, ainda mortalmente pálido. De certo está louca, minha senhora. Naquela noite da qual fala, eu estava bêbado. Não sei o que pode ter achado que viu. Era Beltane e a força da deusa estava em todos nós. Acho que todas as suas preces e pensamentos sobre o pecado viraram sua mente, minha Gwen. Nenhum cristão diria isso. E essa é uma das razões pelas quais não gosto de me dizer cristão. Estou cansado de toda essa conversa de pecado.
se eu tivesse me afastado de você. E sim, eu fui aconselhado a fazer isso, mas não quis porque a amava. E tivesse tomado outra mulher. Então, você preferiu me compartilhar com Lancelot e tê-lo também? Diga isso de novo, e minha mulher ou não, vou matá-la, minha Guinevere. Você diz que desejava um filho e assim me levou a cometer um pecado que Deus não perdoaria. Cometi um pecado e Deus me castigou com a esterilidade. Não foi você quem me levou a cometer esse pecado. E mesmo agora é o filho de Lancelot que é seu herdeiro. E ainda ousa dizer que não é Lancelot a quem mais ama quando faz o filho dele ser herdeiro e não o nosso próprio. Quando não me dá seu filho para criar. Deixe-me chamar suas damas, Guinevere. Você está fora de si. Eu lhe juro, não tenho filhos, ou se tenho, é alguma criança concebida sem intenção nos meus dias de batalha, e a mulher não me conhecia, nem sabia quem eu era. Nenhuma mulher, em lugar algum perto da minha posição, jamais veio até mim dizer que teve um filho meu. Sendo pecado ou não, não acredito que nenhuma mulher teria vergonha de admitir que teve um filho com o grande rei sem herdeiros. E não tomei nenhuma mulher contra a vontade, nem cometi adultério com a esposa de qualquer homem. O que é essa conversa louca sobre um filho meu que gostaria de criar como herdeiro? Eu lhe digo, não tenho nenhum. Muitas vezes me perguntei se alguma doença na infância ou aquele ferimento que sofri poderia ter me esmaculado, pois jamais tive um filho. Mas isso é uma mentira! Morgana me pediu para não falar sobre isso, mas há muito tempo implorei a ela um encantamento para ajudar com a minha esterilidade. Estava desesperada e disse que me deitaria com outro homem, já que era provável que você não fosse ter um filho. E naquela época, Morgana me jurou que você podia ter filhos, que vira um filho seu sendo criado na corte de Lot de Lothian, mas me fez prometer que não falaria sobre isso. Criado na corte de Lothian? Disse Arthur e então apertou o peito como se sentisse uma dor horrível ali. Oh, Deus,
misericordioso, e eu nunca soube. Guinevere foi atingida por um súbito terror. Não, não, Arthur. Morgana mente. Sem dúvida, era apenas uma malícia dela. Foi ela quem tramou o casamento de Lancelot com Elaine porque tinha inveja. Não, sem dúvida, ela mentiu para me atormentar. Morgana é uma sacerdotisa de Avalon. Ela não mente. Acho, Guinevere, que precisamos perguntar sobre isso. Mande chamar Morgana. Não, não. Sinto muito por ter falado. Eu estava fora de mim e delirando, como você disse. Ah, meu querido senhor e marido, meu rei, meu senhor, arrependo-me de cada palavra que disse. Eu imploro, me perdoe, eu imploro. Ele passou os braços em torno dela. Há motivos para que me perdoe também, minha querida senhora. Agora percebo que lhe fiz um grande mal. Mas quando você planta vento, deve colher a tempestade. Não importa o que ela possa destruir. Ele a beijou gentilmente na testa. Mande chamar Morgana. Ah, meu senhor. Ah, Arthur, eu lhe imploro. Prometi a ela que jamais lhe falaria sobre isso. Bem, agora já quebrou sua promessa. Eu lhe pedi para não falar, mas você não me ouviu e agora o que foi dito não pode ser retirado. Ele foi para a porta dos aposentos e disse ao camareiro: procure a senhora Morgana e peça que ela venha até nós o mais rápido possível. Quando o homem havia saído, Arthur chamou a criada de Guinevere e a rainha ficou dura como uma pedra enquanto a mulher a vestia com suas roupas de festa e trançava seu cabelo. Bebeu água quente e vinho, mas sua garganta estava fechada. Havia dito algo imperdoável. Mas se é verdade que de manhã ele me impregnou com um filho e uma dor estranha percorreu seu corpo por dentro até o útero, poderia algo vingar e crescer em tamanha amargura? Depois de um tempo, Morgana entrou nos aposentos em um vestido vermelho escuro com o cabelo trançado com fitas de seda vermelha. Vestira-se bem para os festejos e parecia viva e resplandecente. E eu, apenas uma árvore estéril, pensou Guinevere. Elaine tem o filho de Lancelot. Morgana, que não tem marido e não deseja um,
bancou a prostituta e teve o filho de alguém. E Arthur teve um filho com alguma mulher desconhecida, mas eu não tenho nenhum. Morgana aproximou-se e a beijou. E Guinevere ficou rígida entre os braços dela. Então, Morgana virou-se para Arthur e disse: pediu que viesse ver vocês, meu irmão. Arthur respondeu: sinto muito por perturbá-la tão cedo, irmã, mas... Guinevere... Ele disse: agora deve repetir na minha presença e na de Morgana o que disse. Não admito que espalhem difamações secretas em minha corte. Morgana olhou para Guinevere e viu as marcas de lágrimas em torno de seus olhos avermelhados. Caro irmão, sua rainha não está bem. Está grávida de novo? E, seja o que for que ela tenha lhe dito, bem, há um ditado muito verdadeiro. Palavras duras não quebram ossos. Arthur olhou friamente para Guinevere e Morgana recuou. Aquele não era o irmão que conhecia bem. Aquele era o rosto severo do grande rei quando se sentava em seu salão para fazer justiça. Guinevere, não só como seu marido, mas como seu rei, ordeno. Repita diante de Morgana o que disse pelas costas dela e o que ela lhe disse. Que eu tinha um filho sendo criado na corte de Lothian. É verdade, pensou Guinevere naquele segundo. Nunca antes, a não ser quando Viviane foi assassinada diante de seus olhos, viu o rosto de Morgana sem demonstrar calma e serenidade, o rosto de uma sacerdotisa. É verdade, e de algum modo isso a afeta profundamente. Mas por quê? Morgana, disse Arthur, diga-me, é verdade? Eu tenho um filho? O que isso tem a ver com Morgana? Por que ela desejaria que isso fosse escondido até mesmo de Arthur? Ela poderia desejar que suas próprias depravações fossem escondidas, mas por que esconderia de Arthur que ele tem um filho? Então, um vislumbre da verdade a atingiu e ela perdeu o fôlego. Morgana pensou: uma sacerdotisa de Avalon não mente, mas fui expulsa de Avalon e por essa razão, a não ser que tudo isso seja por nada, devo mentir, e mentir bem e rapidamente. Quem foi? Exigiu Guinevere com raiva. Uma das sacerdotisas prostitutas de Avalon que se deita com homens em pecado e luxúria em seus festejos demoníacos. Você não sabe nada de Avalon, disse Morgana, lutando para manter a voz firme. Suas palavras são como vento sem significado. Arthur a pegou pelo braço e disse: Morgana, minha irmã,
E ela pensou por um momento que choraria, assim como havia chorado nos braços dele naquela manhã quando descobriu como Viviane havia enganado os dois. Sua boca estava seca e seus olhos ardiam. Ela afirmou: falei sobre seu filho apenas para consolar Gwyneth, Arthur. Ela temia que você não pudesse engravidá-la. Gostaria que tivesse falado para me consolar, disse Arthur. O sorriso dele era apenas um esgar em sua boca. Por todos esses anos, acreditei que não podia gerar um filho nem para salvar meu reino. Morgana, agora precisa me dizer a verdade. Em nome da deusa, Arthur, uma vez que você quer que isso seja dito, afinal, tive um filho do Gamo-Rei 10 luas depois de sua coroação na Ilha Dragão. Morgause o está criando e ela me jurou que jamais lhe contaria. Agora você ouviu de mim. Que isso acabe aqui. Arthur estava pálido como a morte. Ele a apertou nos braços e ela podia sentir como ele estremecia. Lágrimas corriam de seu rosto e ele não fez nenhum esforço para impedi-las ou enxugá-las. Ah, Morgana, Morgana, minha pobre irmã. Sabia que havia lhe causado um grande mal, mas jamais sonhei que fosse tanto. Quer dizer que isso é verdade? Que essa meretriz devassa é tão indigna que praticou suas artes de prostituição com o próprio irmão? Arthur se virou para ela, o braço ainda em torno de Morgana. Disse em uma voz que ela jamais havia ouvido antes: cale-se! Não diga uma palavra contra minha irmã. Isso não foi causado por ela e nem é dela a culpa. Ele respirou profundamente, tremendo, e Gwyneth teve tempo para ouvir suas próprias palavras horríveis. Minha pobre irmã. E carregou esse fardo sozinha, sem nem colocar a culpa em mim. Isso não era certo. Não. Gwyneth. Ele afirmou seriamente, voltando-se para ela novamente. Não é o que pensa. Foi em minha coroação e nenhum de nós reconheceu o outro.
Estava escuro e não nos víamos desde que eu era pequeno o suficiente para ser carregado no colo por Morgana. Ela não era para mim mais do que uma sacerdotisa da mãe, e eu para ela apenas o cornífero. E quando percebemos quem éramos, era tarde demais. O mal havia se consumado. Morgana, você deveria ter me contado. E novamente você só pensa nela, não em seu próprio pecado maior de todos. Ela é sua irmã, filha do útero da sua própria mãe, e por algo assim Deus vai castigá-lo. Ele realmente me castigou, disse Arthur abraçando Morgana. Mas o pecado foi inconsciente, sem desejo de fazer mal. Talvez seja por isso que ele o castigou com a esterilidade. E agora, se você se arrepender e cumprir penitência... Morgana se desvencilhou gentilmente de Arthur. Guinevere observou com tanta raiva que já não conseguia mais falar, enquanto ela enxugava as lágrimas do irmão com seu lenço, um gesto quase inconsciente, o gesto de uma mãe ou irmã mais velha com nenhum indício da devassidão que a cunhada gostaria de ver. Ela então disse: Guinevere, você pensa muito em pecado. Não pecamos, eu e Arthur. Pecado é o desejo de fazer o mal. Nós nos unimos pela vontade da deusa, pelas forças da vida. E se uma criança nasceu disso, então foi feita por amor. Não importa o que nos uniu. Arthur não pode reconhecer um filho gerado com sua irmã, é verdade. Mas não é o primeiro rei a ter um bastardo cuja existência não pode admitir. O menino é saudável e está bem e seguro em Avalon. A deusa, ou a esse respeito seu Deus, não é um demônio vingativo buscando castigar alguém por um pecado imaginário. O que aconteceu entre mim e Arthur não deveria ter acontecido, tampouco eu ou ele teríamos buscado isso. Mas o que está feito, está feito. A deusa não a castigaria com a esterilidade por causa dos pecados de outra pessoa. Pode culpar Arthur por sua falta de filhos, Gwen? Eu o culpo! Ele pecou e Deus o puniu por incesto, por ter tido um filho com a própria irmã e por servir a deusa, aquele demônio de abominações imundas e devassidão. Arthur, diga-me que vai cumprir penitência, que
que vai, neste dia santo, dizer ao bispo o seu pecado e aceitará a penitência que ele lhe determinar. Só assim Deus poderá perdoá-lo e talvez pare de nos castigar. Arthur, perturbado, moveu os olhos da irmã para Guinefa e Morgana disse: penitência? Pecado? Realmente acredita que seu Deus é um velho maldoso que espreita por aí para ver quem se deita com a mulher de outro homem? Eu confessei os meus pecados, cumpri minha penitência e fui absolvida. Não é pelos meus pecados que Deus nos castiga. Diga o que fará Arthur quando Deus lhe deu a vitória em Monte Badon. Jurou que colocaria o velho estandarte do dragão de lado e governaria como um rei cristão, mas deixou esse pecado inconfesso. Agora faça penitência por ele também e deixe que Deus lhe dê a vitória deste dia, como fez em Monte Badon. Fique livre de todos os seus pecados e me dê um filho que possa reinar em Camelot depois de você. Arthur se virou e se apoiou na parede, cobrindo o rosto com as mãos. Morgana teria ido até ele, mas Guinefa gritou: fique longe dele! Você vai tentá-lo a cometer mais pecados? Não fez o suficiente? Você e esse demônio imundo que chama de sua deusa, você e aquela bruxa velha maligna que Balim matou com razão por suas feitiçarias pagãs. Morgana fechou os olhos e o aspecto de seu rosto dava a impressão de que estava prestes a chorar. Então, suspirou e disse: não posso ouvi-la amaldiçoar minha religião, Guinefa. Jamais amaldiçoei a sua. Lembre-se disso. Deus é Deus. Não importa como seja chamado, e é sempre bom. Acho que é pecado acreditar que Deus possa ser cruel ou vingativo e você o torna mais malvado que o pior de seus padres. Peço que considere bem o que faz antes de colocar Arthur na mão de um padre dessa maneira. Virou-se com os drapeados vermelhos se movendo silenciosamente em torno dela e deixou os aposentos. Arthur se voltou para Guinevere ao ouvir Morgana partindo. Por fim disse, com mais gentileza do que jamais havia falado com ela, mesmo quando estavam nos braços um do outro: meu caro amor, pode me chamar assim? Disse Guinefa e amargamente se virou. Ele a seguiu pousando uma mão em seu ombro e virando-a de frente para ele. Minha cara senhora e rainha, causei-lhe tamanho mal. Até mesmo agora
mesmo. Agora, tudo em que consegue pensar é no mal que causou a Morgana. Deveria estar feliz com o que causei à minha própria irmã? Juro, não a reconheci até que tudo tivesse acabado. E então, quando fiz, foi ela quem me reconfortou, como se eu fosse o menininho que costumava se aconchegar em seu colo. Acho que se ela tivesse se voltado contra mim e me acusado, como tinha todo o direito de fazer, eu teria partido e me afogado no lago. Mas jamais pensei no que poderia ter acontecido com ela. Eu era tão jovem e havia todos aqueles saxões e todas as batalhas. Ele estendeu as mãos de modo impotente. Tentei fazer como ela me pediu. Tentei deixar isso para trás, lembrar que o que fizemos aconteceu na ignorância. Imagino que tenha sido um pecado, mas não escolhi pecar. Ele parecia tão infeliz que, por um momento, Guinevere se sentiu tentada a dizer a ele o que ele queria ouvir, que realmente não tinha feito nada de errado, tomá-lo em seus braços e consolá-lo. Mas não se moveu. Nunca Arthur havia buscado consolo nela, nem havia reconhecido que lhe fizera algum mal. Até mesmo agora, tudo o que ele podia fazer era insistir em que o pecado que os deixara sem filhos não era pecado. A preocupação dele era apenas com o mal que havia feito aquela maldita feiticeira da sua irmã. Ela disse, chorando novamente e furiosa, pois sabia que ele pensaria que ela chorava de tristeza e não de raiva. Acha que fez mal apenas para Morgana? Não posso ver como tenha prejudicado qualquer outra pessoa. Ele respondeu teimosamente. Guinevere, isso aconteceu antes que eu a visse pela primeira vez. Mas casou-se comigo com esse grande pecado inconfesso e até agora se apega a ele, quando o que deveria fazer era se confessar e cumprir sua penitência para finalmente se libertar de seu castigo. Ele então disse exausto. Minha Guinevere, se seu Deus puniria um homem por um pecado que não sabia que estava cometendo, ele então reduziria o castigo, porque eu o conto a um padre e rezo as preces que ele me dá e não sei mais o que. Devo passar um tempo apenas a pão e água e o que mais? Se você se arrepender de verdade... Oh, Deus!
Acha que não me arrependi? Eu me arrependi a cada vez que olhei para Morgana nos últimos 12 anos. Mas acha que meu arrependimento se tornaria maior se me confessasse diante de um desses padres que não quer nada de mim, além de ter o poder sobre um rei? Pensa só em seu orgulho. E orgulho também é pecado. Se apenas se humilhasse, Deus o perdoaria. Se o seu Deus é assim, não quero o perdão dele. Preciso governar este reino, minha Gwen, e não posso fazer isso se me ajoelhar diante de algum padre e aceitar que ele escolha como minha penitência. Preciso governar este reino, minha Gwen, e não posso fazer isso se me ajoelhar diante de algum padre e aceitar o que ele escolher como minha penitência. E preciso pensar em Morgana. Já a chamam de feiticeira, prostituta e bruxa. Não tenho o direito de confessar um pecado que traria desprezo, vergonha pública à minha irmã. Morgana também tem uma alma a ser salva. E se as pessoas deste reino perceberem que seu rei pode colocar seu orgulho de lado e se preocupar com sua alma, arrepender-se humildemente de seus pecados, isso as ajudaria a salvar a alma delas também e daria méritos a você até mesmo no céu. Ora, você argumenta tão bem quanto qualquer conselheiro, Gwynethar. Não sou padre e não me preocupo com a alma do meu povo. Como ousa dizer isso? Um rei está acima de todos os seus súditos. A vida deles está em suas mãos. Então, também está a alma deles. Deveria ser o primeiro em piedade, como em bravura no campo de batalha. O que você pensaria de um rei que envia seus soldados para a batalha e se sente em segurança fora de vista, observando-os de longe? Não pensaria boa coisa. E Gwynethar, sabendo que agora o tinha, afirmou: então, o que pensaria de um rei que vê seu povo buscar piedade e virtude, mas ao mesmo tempo diz que não precisa se preocupar com seus próprios pecados? Por que se importa tanto com isso, Gwynethar? Por que não consigo suportar o pensamento de que sofrerá no fogo do inferno? E por que, se você se libertar de seu pecado, Deus pode parar de nos castigar com a falta de filhos? Arthur passou os braços em torno dela e ficou de pé com a cabeça da rainha pousada em seu ombro.
ele disse gentilmente: realmente acredita nisso, minha rainha? Ela se lembrou, uma vez, quando ele havia se recusado a levar o estandarte da Virgem para a batalha, falara com ela dessa maneira. E então ela havia triunfado e o trouxera para Cristo, e Deus lhe dera a vitória. Mas, na época, não sabia que ele tinha esse pecado inconfesso na alma. Ela sentiu com a cabeça contra ele e o ouviu suspirar. Então, realmente, lhe causei mal também. E devo reparar isso de algum modo. Mas não vejo como seja certo que Morgana seja humilhada por isso. Sempre Morgana! Não permitirá que ela sofra aos seus olhos. Ela é perfeita. Diga-me então, é certo que eu sofra pelo pecado que ela e você cometeram? Você a ama tão mais que a mim, que vai me deixar seguir sem filhos até o fim dos meus dias, para que aquele pecado fique em segredo. Mesmo se fiz mal, minha Gwen, Morgana não tem culpa. Ela tem culpa, sim, pois segue aquela antiga deusa e os padres dizem que ela é a mesma velha serpente do diabo que Nosso Senhor expulsou do Jardim do Éden. Até mesmo agora Morgana se apega àqueles rituais imundos e pagãos dela. Deus nos diz, sim, que os pagãos que não ouvirem a palavra de Deus podem ser salvos. Mas e quanto a Morgana, que foi criada em uma casa cristã e depois se voltou para os costumes imundos da feitiçaria de Avalon? E durante todos esses anos nesta corte, ela ouviu a palavra de Cristo, e não dizem que aquele que ouve a palavra de Cristo e não se arrepende nem crê nele certamente será condenado? E as mulheres especialmente precisam se arrepender, já que foi através de uma mulher que o pecado chegou pela primeira vez ao mundo. Arthur, enfim, disse: o que quer que eu faça, Guinevere? Neste dia santo de Pentecostes, ela respondeu, enxugando os olhos e tentando controlar seus soluços. Quando o Espírito de Deus desce sobre o homem, irá à missa e tomará o sacramento com esse grande pecado em sua alma. Creio que não posso, disse Arthur com a voz falhando. Se realmente acredita nisso, Guinevere, não vou negá-lo a você. Vou me arrepender o tanto que puder de algo que não consigo achar que é pecado e cumprirei a penitência que o bispo me der. O sorriso dele era apenas um esgar atormentado.
Espero, pelo seu bem, meu amor, que esteja certa sobre a vontade de Deus. E Gwyneth, até enquanto o abraçava, chorando de gratidão, teve um momento terrível de medo e dúvida. Lembrava-se de quando estivera na casa de Milligram, certa de que todas as suas preces não poderiam salvá-la. Deus não recompensara sua virtude, e quando Lancelot a encontrou, havia jurado a si mesma que jamais se esconderia nem se arrependeria, porque um Deus que não recompensava sua virtude certamente não a castigaria por seu pecado. De qualquer maneira, Deus não se importava. Mas Deus realmente a castigara. Tirara Lancelot dela e o dera para Elaine. Então, apesar de todo o perigo em que pusera sua alma, ela não tinha nada. Havia se confessado e feito penitência, mas ainda assim Deus a castigara. E agora sabia que poderia não ser totalmente culpa sua, que sofria também pessoas consequências do pecado de Arthur, o pecado que ele cometera com a irmã. Mas se fossem ambos libertados do pecado, se ele fizesse penitência por aquele grande pecado inconfesso e se humilhasse, sem dúvida Deus o perdoaria também. Arthur beijou o topo de sua cabeça e acariciou o seu cabelo. Então se afastou. E Gwyneth sentiu-se fria e perdida quando ele tirou os braços dela, como se não estivesse ali em segurança entre paredes, mas lá fora, sob o imenso céu aberto, atordoante, repleto de terror. Ela se moveu na direção do rei novamente para se refugiar em seus braços, mas ele havia se sentado em uma cadeira, exausto, derrotado, a 1000 léguas de distância. Por fim, ele levantou a cabeça e disse, com um suspiro que parecia ter sido arrancado das profundezas de seu ser: